Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Bruno, Legislação. Estou deixando esse vídeo para aqueles alunos que não puderam estar presentes na aula presencial. A regra é a aula presencial, mas na medida do possível, nós vamos tentar trazer o que foi falado durante a semana também em vídeo. Para você que perdeu a aula por algum motivo, ou para você que assistiu a aula presencial, mas sabe quando ficou faltando aquela explicação, por às vezes faltar tempo ou faltar coragem de fazer a pergunta. Então nós vamos ter esse canal mais próximo de vídeo para ter essa troca um pouco mais próxima, ok? Então veja bem, nós falamos, o primeiro tópico a ser falado foi rescisão do contrato de trabalho e as suas formas. Só que na aula, na sala de aula, presencialmente, nós voltamos de forma didática para poder alguns pontos que ficaram perdidos no semestre passado. Exemplo, para você ter uma rescisão do contrato de trabalho, você tem que entender o que é um contrato de trabalho. Para você entender o que é o contrato de trabalho, você tem que entender que existem duas partes, o empregado e o empregador. Então, o primeiro ponto, você tem que entender conceito de empregado e conceito de empregador. O que é um empregado? O empregado é a pessoa física. Pessoa física. Pessoa jurídica pode ser empregado? Não. Pessoa jurídica nunca será empregado. Pessoa física. O que é pessoa física? Somos nós, CPF. Tá? Então, a pessoa comum, pessoa física, ela que presta um serviço para uma outra pessoa, ela é considerada empregado, ela é remunerado por isso. Tá? Empregador. Empregador é o conceito daquele que oferta esse emprego, esse trabalho. Empregador, diferente do empregado, ele pode ser pessoa física e pode ser pessoa jurídica também. Tá? O mais comum que nós vemos é a empresa. Vamos pensar numa grande indústria. Então, essa grande indústria é o empregador. Ela tem trabalho para oferecer. E os trabalhadores são os empregados. Eles têm a mão de obra para oferecer. E em troca dessa mão de obra, neste local de trabalho, temos a questão da onerosidade, ou seja, o salário. Tá? Então, entendidos dessa parte, essa relação ela precisa estar regulamentada, ela precisa ser formal, precisa estar formalizada. E ela se formaliza através de um contrato, que chamamos de contrato de trabalho. Esse contrato de trabalho ele tem algumas características, algumas exigências que foram passadas no semestre passado. Mas nós não vamos entrar em cada detalhe, mas o importante é entender que no contrato de trabalho, ele, por exemplo, pode ser um contrato de trabalho eventual, pode ser um contrato de trabalho temporário, ou pode ser a regra do jogo, que é um contrato de trabalho indeterminado, ou seja, você sabe o dia que você entra para trabalhar, mas você não sabe o dia que você vai sair. Porque a demissão, ela é um ato voluntário entre as partes. A qualquer momento, tanto o empregador quanto o empregado pode rescindir esse contrato, ou seja, colocar fim nesse contrato. Então, nós vamos trabalhar como regra o contrato de trabalho por tempo indeterminado. Uma grande indústria que oferta o posto de trabalho e os empregados com a mão de obra, ok? Contrato por tempo indeterminado. Não, então, ele iniciou em um determinado dia e não se sabe que dia que ele vai encerrar. E aí chega um belo dia, ou por iniciativa do empregador ou por iniciativa do empregado, esse contrato ele precisa ser rescindido, terminado. Então, pode o empregador fazer a demissão como forma de rescisão desse contrato, ou pode o empregado fazer o pedido de demissão, ou seja, também uma forma de rescisão. Só que aí nós envolvemos alguns direitos, e aí, na nossa apostila que você tem acesso no Google Class ou sala de aula, através do seu login @escola, e se você ainda não tem esse login @escola, peça na secretaria, que você tem direito a ter esse acesso, para ficar mais fácil a nossa conversa. Então, no @escola, pessoal, você vai ter acesso à apostila. E eu já deixei publicada a primeira aula que fala sobre rescisão. Então, ela diz assim na apostila: a rescisão do contrato de trabalho é o ato de encerrar o vínculo empregatício entre empregador e empregado.
Existem diversas formas de rescisão, cada uma com suas particularidades e consequências, principalmente em relação aos direitos a serem pagos. O que mais interessa é o quanto você vai receber como empregado, é isso, e o quanto o empregador terá que pagar. As principais formas de rescisão são pedido de demissão, demissão sem justa causa, demissão com justa causa, rescisão indireta e acordo entre as partes. Então, esses são os principais motivos que causam uma rescisão do contrato de trabalho. No contrato, durante a sua jornada de trabalho, você tem alguns direitos. Exemplo, o empregador, ou seja, a empresa, ela tem um dever de recolher, de pagar todos os meses uma certa quantia ao INSS, Instituto Nacional de Seguridade Social, para que você possa aposentar e ter direito aos benefícios do INSS. Então, ela paga uma certa quantia todos os meses, enquanto você estiver trabalhando para essa empresa. Também ela faz um recolhimento para a Caixa Econômica Federal, para um benefício chamado FGTS, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Ela recolhe todos os meses uma quantia nessa conta que fica guardado para você. Como fosse uma espécie de poupança, ou para os mais novos, uma caixinha, um investimento, né? Fica guardado para você. Quando você sai, você, em tese, tem direito de sacar esse FGTS. Como não te dá direito? Quando é que você não tem direito? Quando você pede demissão. Então, o primeiro motivo ali que é pedido de demissão, se você pedir demissão, você não pode sacar aquela quantia que estava guardada para você. Mas o que acontece com aquele dinheiro? Aquele dinheiro ele fica guardado. Quando você se aposentar, aquele dinheiro você terá direito de sacar. Ou se tiver alguma calamidade pública, alguma doença grave, ou algum ato do governo que libere esse dinheiro, você pode sacar antes, mas via de regra na aposentadoria. Se você for mandado embora sem justa causa, ou seja, demissão sem justa causa, aí você tem direito de sacar esse FGTS. Porém, quando você é demitido sem justa causa, o empregador ele é obrigado ele vai olhar o quanto tem guardado nessa conta do FGTS para você. Digamos que no período que você trabalhou foi depositado R$ 10.000 nessa conta do FGTS. E aí a empresa decidiu te demitir sem justa causa, demissão sem justa causa. Ela tem que pegar essa conta e ela vai fazer um pagamento de 50% a mais, ou seja, mais 5.000 para te mandar embora, para fazer a demissão sem justa causa. E aí ela vai, além dos 10 que já está guardado para você, ela vai pagar mais 5.000 de multa. Tá? Essa multa, por ela ter demitido você, 10% fica como imposto e 40% vai para você enquanto trabalhador. E aí você sacaria então R$ 14.000. Ok? Entendido? Então pediu demissão, não tem acesso ao FGTS nesse primeiro momento e nem a multa. Foi demitido sem justa causa, tem acesso ao FGTS com a multa de 40% para você. Foi demitido com justa causa, esse dinheiro continua guardado para sua aposentadoria e você não tem acesso a ele nesse momento. Rescisão indireta, você tem acesso, inclusive com a multa. Acordo entre as partes, você tem acesso, porém, só a 80% do valor que estava guardado para você. Veja bem, você só pode sacar 80%. Então vamos falar. Ponto 1, pedido de demissão. A iniciativa parte do empregado, ou seja, o empregado quer sair da empresa, quer rescindir o contrato do trabalho. Ele decide sair da empresa, neste caso ele perde direito ao saque do FGTS e a multa de 40%, bem como ao seguro-desemprego, que também não recebe seguro-desemprego. Pediu demissão, não saca o FGTS, não ganha multa de 40% e não tem direito ao seguro-desemprego. As outras parcelas você tem direito. Férias, 13º, saldo de salário e retroativos que tiverem direito no momento. Ponto 2. Demissão sem justa causa. A iniciativa parte do empregador sem que o empregado tenha cometido uma falta grave, ou seja, o empregador ele apenas decidiu demitir aquele empregado. É a forma mais comum de rescisão e garante ao empregado todos os seus direitos, aviso prévio, saldo de salário, férias vencidas
e proporcionais, 13º salário proporcional, saque do FGTS com multa de 40% e seguro-desemprego. O que mais ocorre é a demissão sem justa causa. Demissão com justa causa. A iniciativa parte do empregador devido a uma falta grave cometida pelo empregado. A CLT, no artigo 482, 482, ela diz quais são as hipóteses de justa causa. Nós vamos trabalhar isso no decorrer das aulas, tá? Então guarda essa informação. O artigo 482 vai trazer as informações que nós vamos trabalhar mais adiante. O empregado perde quase todos os seus direitos, recebendo apenas o saldo do salário e as férias vencidas, se houver. Próxima opção, rescisão indireta. Rescisão indireta é a iniciativa de romper o contrato por parte do empregado, mas a causa é uma falta grave cometida pelo empregador e o empregado tem direito a todos os benefícios da demissão sem justa causa. A rescisão indireta é como se o empregador tivesse cometido uma falta grave, e aí como se ele tivesse sido demitido por justa causa. É como inverte os papéis. É como o empregado passasse a ser empregador e ele tivesse demitido com justa causa. Essa justa causa é uma falta grave. Também nós vamos trabalhar ponto a ponto o que dá direito para isso, tá? Então existe a possibilidade. Uma delas, se os atrasos de salários forem constantes, esse atraso de salário é considerado falta grave, porque a empresa, o empregador não estaria cumprindo as suas obrigações no contrato de trabalho, então isso é considerado falta grave, rescisão indireta. Vejamos também acordo entre as partes. A partir da reforma trabalhista de 2017, o empregado e o empregador podem, de comum acordo, rescindir o contrato. O empregado recebe metade do aviso prévio, ser indenizado, e metade da multa de 40% do FGTS. E pode sacar 80% do FGTS, mas não tem direito ao seguro-desemprego. Essa forma é a mais complicada porque é a forma nova, né? Mas é uma possibilidade também. É um acordo que já existia, mas era um acordo que não era legalizado, era um acordo ilegal. O empregador conversava com o empregado e ele apresentava um acordo, e isso foi trazido para a legislação através da reforma trabalhista de 2017. Agora esse acordo ele pode ocorrer de forma legal. Temos aí, pessoal, na apostila de vocês, que está no Google Class, 5 afirmativas de verdadeiro ou falso e 5 questões que caem em concurso, tá? As afirmativas de verdadeiro ou falso. Começa assim, ó, a primeira. No pedido de demissão, o empregado tem direito ao seguro-desemprego e à multa de 40% do FGTS? Verdadeiro ou falso? Ele pediu demissão, ele tem direito ao seguro-desemprego? Tem direito à multa de 40% do FGTS? Tudo errado. Essa questão está falsa, tá? Marque aí, 1, falso. 2. A demissão sem justa causa ocorre quando a iniciativa de rescindir o contrato parte do empregador. 2. Vamos lá, devagar. A demissão sem justa causa ocorre quando a iniciativa de rescindir o contrato parte do empregador. Maravilha. O empregado não cometeu nenhuma falta grave, mesmo assim, o empregador quer demitir aquele empregado. Então, demissão sem justa causa parte do empregador. Verdadeiro. 3. A demissão com justa causa garante ao empregado o saque do FGTS, com multa de 40%. Demissão com justa causa, ou seja, o empregado cometeu uma falta grave. Ele pode sacar o FGTS e a multa? 3, falso. 4. Na rescisão por acordo, o empregado pode sacar 100% do FGTS e receber o seguro-desemprego? 4, falso. Ele saca 80% do FGTS e não recebe seguro-desemprego. 5. A rescisão indireta ocorre quando o empregado comete uma falta grave, verdadeiro ou falso? Rescisão indireta ocorre quando o empregado comete uma falta grave? Quando o empregador comete uma falta grave, esse empregado ele rescinde o contrato e tem direito a todos os seus direitos. Então, falso também. A primeira falsa, a segunda verdadeira, a terceira falsa, a quarta falsa e a quinta falsa.
Nós temos algumas questões de concurso público, 5 questões também que foi colocado para vocês. A primeira questão caiu no Tribunal Regional do Trabalho, no ano de 2018, que diz assim, ó, em qual modalidade de rescisão de contrato de trabalho o empregado tem direito ao saque do FGTS com multa de 40%, mas não recebe o seguro-desemprego? E aí? Qual modalidade? Qual modalidade de rescisão do contrato de trabalho o empregado tem direito ao saque do FGTS com a multa de 40%, mas não recebe o seguro-desemprego? E aí ele vai trazer as opções. A opção verdadeira é a C, que diz rescisão por acordo. Ou seja, ele saca o FGTS com a multa. Porém, esse saque não é a totalidade, é 80%, mas ele saca. E ele também recebe a multa, mas ele não vai sacar tudo, ok? E ele não recebe o seguro-desemprego. Então, opção C, rescisão por acordo. A 2, no TRE, caiu no Tribunal Regional, TRT, desculpa, Tribunal Regional do Trabalho de 2017 no Paraná. A rescisão do contrato de trabalho por iniciativa do empregador, sem que haja uma falta grave do empregado, é chamada de rescisão do contrato de trabalho por iniciativa do empregador, ou seja, do patrão da empresa, e o funcionário não cometer falta grave. O que é? Aí tem lá as opções, você vai marcar a opção D de dado, demissão sem justa causa, que dá direito a todos os direitos, dá direito a todos os direitos para o trabalhador, tá? Então 2D de dado. 3, caiu na OAB de 2019, que diz assim, na hipótese de demissão com justa causa, o empregado fará jus unicamente ao recebimento de. O empregado foi mandado foi demitido por justa causa, ou seja, cometeu uma falta grave, ele vai ter direito a quê? Então, tem 4 alternativas. A correta é a A, saldo do salário e férias vencidas, se houver, ok? Porque cometeu a falta grave, ele tem que ser punido, tá? A empresa tem esse poder, tá? Esse poder de punição, a empresa tem esse poder, depois a gente vai falar sobre isso mais para frente. 4. Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro perguntou isso em 2020 no concurso que teve. O trabalhador que pede demissão tem direito a... Aí 4 alternativas e a opção C é a correta, que diz assim, ó, saldo do salário e 13º proporcional, tá? Se houver também. O trabalhador que pede a demissão. Você pediu a demissão, você também vai deixar de ter vários direitos, ok? Você não perde o FGTS, o seu FGTS fica guardado, porém você não pode sacar esse FGTS, também não tem direito à multa. 5. Ministério Público. Ele pergunta do Rio Grande do Sul, Ministério Público Estadual, ele perguntou em 2019. Qual das seguintes verbas o empregado não recebe na rescisão por acordo mútuo, conforme a reforma trabalhista de 2017? Dentro das 4 alternativas que tem ali, o que ele não recebe? Aí ele coloca assim, ó, saldo do salário, metade do aviso pré-indenizado, 80% do FGTS, seguro-desemprego. O que ele não recebe é a D, seguro-desemprego, tá? Então, no acordo, todos os outros ele recebe o saldo do salário, ele recebe metade do aviso pré-indenizado, ele recebe 80% do FGTS, ele só não recebe o seguro-desemprego, alternativa D. Pessoal, estamos finalizando a aula. Espero que vocês tenham gostado. Não faltem às aulas presenciais. Vamos tentar fazer esses vídeos com mais frequência. Se tiver dúvida, pergunta para mim e ficarei grato em responder, ok? Tchau, tchau, até a próxima.